Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Também aos amados ouvintes, irmãos, que estão já conosco, acredito, dando início aqui nós, no Consulado 3, da Escola Bíblica Dominical, mais uma live nesta quinta-feira. Nós queremos agradecer a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede. Mais uma vez nós estamos aqui fazendo esse trabalho abençoado da Escola Bíblica Dominical, porque a Igreja do Senhor, ela não para, e a escola segue avante dentro do aprendizado da palavra do Senhor. E nessa noite nós estamos felizes, estamos alegres, porque o Senhor, Deus nos dá mais uma oportunidade, e graças a Deus nós estamos aqui nessa noite com alguns irmãos que estarão conosco, compartilhando nessa noite, comentando a palavra do Senhor. Está conosco nessa noite a nossa irmã Carol, que também é professora aqui da nossa escola, em Consulado 3, do departamento ali das crianças. Também está a nossa irmã Cristina, que também é professora aqui na classe das irmãs, e para a glória do nome do Senhor Jesus, com toda a honra, também está conosco nesta noite o nosso presbítero Walter, presbítero desta igreja, responsável por essa congregação, juntamente com o demais presbítero, nosso irmão Elias, também presbítero Pedro Victor, e nós, como sempre, estamos aqui, a minha pessoa, e também o nosso irmão Fábio, vice-dirigente da Escola Bíblica Dominical. Toda a honra, toda a glória seja para o nome do Senhor Jesus, e nós já louvamos a Deus e agradecendo ao Senhor por essa grande oportunidade. Amém? Vamos assim, desde já queremos agradecer a alguns irmãos, a todos os irmãos, não vamos citar nomes para nós não perdermos tempo, mas queremos agradecer a Deus pelas vossas vidas, pela vida de cada um dos irmãos que estarão conosco assistindo essa live ao vivo. Também alguns irmãos que estarão assistindo depois em um vídeo no nosso Face e também no nosso canal de YouTube, Severo Gomes. Que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Amém? Graças a Deus, o nosso segundo dirigente aqui, nosso irmão Fábio, estará aqui nesta noite apresentando a lição desta noite, que está uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Me agradecendo a Deus pela rica oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos fazendo esse trabalho para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade, já agradecendo aos irmãos, às irmãs que nos fazem presente a nossa live. É uma honra para nós termos eles aqui conosco essa noite. Graças a Deus. Nessa noite nós iremos estudar a lição de número 6, com o tema A Condição dos Gentios sem Deus. Glória seja dada ao nome do Santo Cristo Jesus. A nossa lição que nós essa noite estudaremos, ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, o objetivo específico dessa noite. O primeiro ponto, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. No segundo ponto, explicar a antiga condição de gentio sem Deus e sem Cristo. E no terceiro ponto, afirmar que desprovido de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Glórias a Deus. No primeiro ponto, chamados a incircuncisão, em 4 subpontos. O primeiro, conceito de circuncisão. O segundo subponto, o significado religioso da circuncisão. E no terceiro subponto, a circuncisão do coração. No 4 subponto, circuncisão na nova aliança. No terceiro ponto, no segundo ponto que estudaremos essa noite, estranhos ao concerto da promessa. No subponto, uma vida sem Cristo. No segundo subponto, separados da comunidade de Israel. No terceiro subponto, alienados aos pactos da promessa. No terceiro ponto, sem esperança e sem Deus, dividido também em 2 subpontos. O primeiro subponto, desprovido da esperança.
E no segundo subponto, sem Deus no mundo. Glória seja dada ao nome santo de Cristo Jesus, que nessa noite seja proveitosa a nossa lição, que nós possamos, assim, essa noite, através dessa lição, trazer algo de bom para a sua vida, para o seu caminhar, no caminho que nós estamos trilhando para Canaã celestial. Agradecendo a Deus por tudo, em nome de Cristo Jesus, o nosso presbítero. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, que estamos aqui nesta noite, participando aqui desta EBD online aqui em Fosfato 3. E graças a Deus, né, estamos aqui para também estar aprendendo também nesta noite, né, a sexta lição, né, que vamos estudar, meditar um pouco nesta noite sobre a condição dos gentios sem Deus. Amém? Então, um momento importante, né, de estarmos aqui para estarmos aprendendo a palavra do Senhor Jesus, esta lição que é importante, né, para cada cristão, né? Vamos entender aqui melhor sobre a condição outrora, né, dos gentios, né, que não tinha essa esperança, essa oportunidade, mas através de Jesus Cristo, o gentio, ele entrou também nesta porta que é Jesus Cristo. Então, queremos aqui agradecer a todos os irmãos, né, as irmãs da igreja do Senhor Jesus, igreja Fosfato 3, que eu acredito que estão participando, né, nesta noite, né, desta EBD online. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos, né, que estão aí nas suas casas, que por este motivo, né, que estamos vivenciando, né, esta pandemia, a qual, né, a igreja não está ainda disponível a gente cultuar, né, com toda a igreja, com todos os crentes, mas Deus, né, tem aberto, né, essa porta através das redes sociais, né, através da internet, para a gente, sem estar lá de uma forma presente fisicamente aí na sua casa, né, por a limitação que é colocado, né, na sociedade, mas a gente está chegando aí através, né, da internet, através das redes sociais. Então, queremos saudar a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos, os idosos, né, toda a igreja, né, que alguns irmãos que há dias que a gente não se vê, mas que estamos orando por vocês. E com certeza, meu irmão, minha irmã, vai passar, né, esta nuvem, este vento vai passar, e Jesus vai nos dar vitória, e a gente vai sair mais forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos estar lendo nesta noite a leitura bíblica em classe, né, da lição de número 6, que vem falar sobre a condição dos gentios sem Deus. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios. Para quem não tem aí a lição bíblica, você pode, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, abrir a carta que Paulo escreveu a Efésios, capítulo 2, o 11 e o 12, o versículo, e depois Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Então, vamos ler a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículo 11 e o 12, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempos, eram gentios na carne e chamados de circuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel
e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14, que diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também anda nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Temos lido a leitura bíblica em classe, né? Está aqui, né, a direção da escola, nosso irmão Severo, né, o dirigente da EBD, também nosso irmão Fábio, o vice-dirigente, e eles vão estar assim direcionando, vão estar dando continuidade, né, ao trabalho da EBD nesta noite. Nós vamos ficar aqui, né, aprendendo, vamos ficar aqui atento. Você também da sua casa acompanhe, porque tem coisa boa para nós. Glória a Deus, amém, graças a Deus, nosso presbítero, homem de Deus, que o Senhor, Deus continue abençoando a sua vida. Nós estaremos agora, vamos estar orando, e nessa oração agradecendo a Deus por tudo. Também nós iremos orar, e orando também nessa oração, vamos orar também para Deus abençoar os irmãos que vão estar ofertando, pois depois dessa oração, nossa irmã Carol, a professora Carol, vai estar louvando o hino, e assim nós já nesta noite estaremos recolhendo nesta noite as ofertas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Quem mais precisa aqui de oração? Senhor nosso Deus e Pai amado, em cuja presença estamos, meu Pai, queremos te louvar, Senhor, te agradecer por este momento, Deus, de nós estarmos aqui, Senhor, dando início a essa live para a glória do teu nome, Pai amado. Continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre essa igreja, sobre aqui, a igreja Empoçado 3, aqui neste lugar, todos os teus servos. Abençoa, Senhor Deus, os amados irmãos que estão aqui nessa noite, as irmãs, aos irmãos que estarão nos assistindo em casa. Deus, que nessa noite a tua palavra venha em suas vidas, Senhor, fazer grandes coisas. Pai amado, abençoe cada irmão que nos ouvirão nesta noite. Se porventura algum enfermo, Deus, cura da enfermidade. Ajuda teu servo em tudo e vai abençoando. Também, Pai, queremos te pedir que o Senhor nessa noite abençoe aqueles que irão neste momento, logo mais, através do louvor, estarão ofertando, Senhor, para a tua obra, para a tua igreja, Senhor. Também nossos amados irmãos, não é, que estão em casa, se porventura quiserem contribuir, em nome do Senhor Jesus, guarde, reserve a sua oferta no próximo domingo, você traga aqui na igreja, ou pode em dias anteriores, ou em outros dias estar procurando o responsável pela igreja, nosso presbítero, o obreiro da casa do Senhor, responsável por esta igreja, entregando em nome do Senhor Jesus. Abençoe Deus a todos para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, vamos estar ouvindo a jovem Carol, vai estar louvando ao Senhor, e nós iremos tirar a oferta nesta noite para a glória do nome de Jesus. Os salvadores com a paz do Senhor. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto, e as preocupações te tiram o teu sono, e até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor, que se abraça mais no fundo, quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu
faça a obra por completo. E quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Eu sou água que procuras no deserto, e quando pensa que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. E quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que os seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Amém. Graças a Deus. Hino maravilhoso para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, entrando já aqui na nossa lição, as horas ela segue, não espera por nós. Nesta noite, como já foi apresentado, estaremos aprendendo a respeito da lição número 6, a condição do gentio sem Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entrando já aqui, querido, na introdução, nosso comentarista ele vai iniciando dizendo desta maneira: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienado quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos, amém? O nosso pastor ele já vai dar aqui os 5 tipos de privação, que na verdade esses 5 tipos de privação é a raiz da nossa lição aqui nessa noite, né? Onde o homem é apresentado as suas condições diante de Deus. Qual era o estado do gentio? Louvado seja o nome do Senhor. E de que forma ele se encontrava perante o Criador. Aleluia. Aqui nós temos o primeiro ponto da lição, que é chamado incircuncisão. Aleluia. Ele, comentarista, vai dizer assim: na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, este, querido amigo, irmãos, era o estado do gentio perante Deus, não é? Perante a comunidade judaica. Mas para a gente entender um pouco desses termos, temos aqui o primeiro ponto, o conceito de circuncisão. E ele vai dizendo assim: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo, sem que pertencia ao povo da aliança com Deus. Isto nós vamos ver, essa aliança onde Deus estabeleceu, está no livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 10, versículo 11. Mas querendo explicar um pouco, queridos irmãos, acerca do gentio, quem eram os gentios? Quem era este povo? Gentio, biblicamente, são todos aqueles que não fazem parte da nação judaica. Não importa a sua nacionalidade, se eles não é judeu, eles são gentios. Então, perante a Bíblia,
no conceito de gentio. Então, quem não é da linhagem judaica está no quadro de gentio. Todo aquele que não é judeu, ele é gentio. E o gentio, ele, como diz aqui a lição, ele estava um pouco afastado, né, da promessa, daquilo que Deus ele projetou especialmente para o seu povo. Mas a lição vai falar lá na frente de que forma foi que Deus trabalhou na vida dos gentios e como nós alcançamos essa grande dádiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, Gênesis, essa promessa, vamos ler para os irmãos que estão em casa, né, para a gente entender que promessa é essa, como é que se deu esse pacto, de que maneira Deus ele chamou a Israel, chamou o povo através de Abraão ali representando, e qual era essa aliança, né? Porque isto foi uma aliança estabelecida, está lá em Gênesis, no capítulo de número 17, a gente vai ler para que a gente possa entender melhor essa questão, como foi que deu início a esse conceito. Está em Gênesis, no capítulo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que é que Deus vai dizer. Gênesis capítulo 17, versículo 10, verso 11. O Senhor diz assim: este é o meu concerto que guardares entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Glória a Deus. Este, querido amigo e irmãos, foi o sinal que Deus estabeleceu através de Abraão, e este sinal seria o sinal da aliança entre Deus com Abraão, e que este sinal, aleluia, ele estava agora, né, introduzido em toda a comunidade judaica. Louvado seja o nome do Senhor. Fazia parte do conceito de Deus com o seu povo, e isto era feito, né, externamente, né? A lição vai trabalhar lá na frente um pouco mais da circuncisão internamente, e ela acontece dentro do coração, aonde entra o gentio, aonde o gentio ele é alcançado, aleluia, desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua ainda no primeiro ponto. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiro comprado por dinheiro, né? A gente observa, Fábio, né, os irmãos, nossos presbíteros, que inicialmente esse concerto, essa aliança, e por sinal a circuncisão, ela se iniciou, né, especificamente dentro da comunidade judaica, dentro da linhagem judaica, né? Mas aqui já o próprio texto aqui está em Gênesis capítulo 12, 17 e 12, vai dizer, onde o nosso comentarista vai dizer que ele, nos nascido em Israel ou estrangeiro, esse estrangeiro aí, claro, está claro aí que ele não era o judeu, né? Mas era de maneira que aquele que se agregasse, né, e aderisse o judaísmo, teria que também proceder com este sinal, né? Proceder também fazendo parte da aliança, teria que aderir este sinal. Mas claro, como a lição vai trabalhar e vai estar dizendo já aqui qual era a condição dos gentios, né? Era de maneira que para eles não foram abertamente, né? O conceito que Deus estabeleceu a Abraão, aos judeus, quando Deus, a gente é de bom observarmos que quando Deus chama e escolhe Abraão para que Abraão pudesse representar Deus, e através de Abraão todas as nações, né, fossem benditas em Abraão, né? E daí Deus vai formar a nação de Israel. Um dos propósitos da chamada de Israel era para que através de Israel outras nações
não é, ela fosse beneficiada, ou seja, eles passassem a conhecer a existência desse Deus, né, da grandeza desse Deus, o Deus Criador, o Deus que formou o homem, e todo aquele que não fosse da nação judaica, não fosse judeu, mas que através da nação, através da proclamação da nação a respeito desse Deus para as outras nações, de fato eles teriam a mesma oportunidade dos judeus. Mas para isso, para eles fazerem pacto da aliança, era necessário que ele entrasse dentro da questão da liturgia, né? Podemos assim falar, da questão do judaísmo. Então, de fato, a gente entende a princípio que os gentios, eles foram privados dentro dessa questão, mas olhando divinamente, ele já estava inserido também nessa questão. Claro que Deus escolhe a nação judaica para que pudesse representar a ele e pudesse passar para as outras nações a existência desse Deus, não é? E que elas, através de Israel, propagando esse Deus, a sua aliança, ela pudesse também aderir a esse mesmo pacto, como diz aqui, né, o nosso pastor Douglas Batista. Com Jesus, isso fica claro. Graças a Deus. Para a gente interar na sua fala, nosso velho, a gente também podemos observar que em Gênesis capítulo 17, verso 23, que quando Deus institui a circuncisão a Abraão, imediatamente, a Bíblia vai dizer que imediatamente Abraão tomou seu filho Isaque, todos nascidos na casa e todos comprados por seu dinheiro, tomou macho entre os homens da casa de Abraão e circuncidou. Porque a intenção de Deus, quando ele estabelece a circuncisão, a intenção dele era realmente fazer uma aliança. Mas quando ele vai dizer também para Abraão que bendita seria todas as nações em Abraão, a circuncisão poderia também já ser agregado a essas pessoas, mesmo sendo estrangeiros, e não apenas sendo nascidos do povo de Israel, porque na realidade Israel ainda não tinha sido formada, né? Israel não tinha formado, mas tinha se formado os judeus. Era ali em Abraão se formava aquela nação, e ele já contava com a agregação de todos, porque ele toma todos que estavam ali em sua casa, sendo ele da sua própria família, estrangeiro comprado por dinheiro, e ele exige, ele circuncida essas pessoas. Poderia ele apenas fazer essa aliança só com os próximos, o seu filho, como ele faz inicialmente, os seus parentes, os mais próximos, mas a gente vai observar que até aqueles que ele tinha comprado por dinheiro, que ele tinha adquirido por dinheiro, era servo dele, no caso, ele mesmo assim atribui as graças, as bênçãos de Deus para esse servo. Eles colocam essas pessoas, mesmo sendo servo dele, ele coloca essas pessoas dentro da aliança, do pacto que ele faz com Deus, fazendo já o quê? Visibilidade, apontando para nós, que éramos nós estrangeiros, mas fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, é isso mesmo, né? Aqui fica bem claro. Graças a Deus, né, pela essa orientação nesse estudo, né, que estamos aqui presenciando, aprendendo. Vimos aqui que Deus falou, vimos que Deus é um Deus de aliança, né, que Deus é um Deus de pacto, e desde, né, o princípio, desde o início, Deus já tinha e já queria já uma separação daquele que iria lhe servir. Então, a circuncisão era realmente para tornar-se aquela pessoa separada, né? Santo dos demais, que não entrava neste pacto, neste ritual da circuncisão. É por isso que o incircunciso,
ele quer dizer não consagrado ao Senhor. Pode ver que quando Davi ele foi para aquela batalha com Golias, ele disse, quando o seu pai Jessé enviou para ele ir lá visitar os seus irmãos para ver como que estava ali, e ele viu aquele gigante ali afrontando, né, o exército de Israel, e pode ver que Davi pode dizer ali, quem é esse incircunciso, né, que afronta o exército do Deus vivo? Então, tinha ali, Deus já estava ali separando um povo, né, e sabemos que a partir dessa circuncisão, né, que era feito uma cirurgia, né, uma pequena cirurgia ali física, que era feita no homem, né, a partir do seu 8º dia de nascimento. Mas depois nós também fomos circuncidados, não mais nesse ritual, né, de físico, né, cirúrgico, né, mas fomos circuncidados, onde Paulo ele vai falar lá na frente em Gálatas 6:15, a circuncisão, que é a nova criatura, é o nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, é verdade, meu presbítero. Inclusive, isso aí o senhor comentou, né, bem aplicado. Isso está no segundo, aqui no primeiro ponto, mas no segundo tópico, que vai falar que esse ato dessa cirurgia que era feita em todo homem, né, ele era, o autor da lição aqui vai falar que ele tinha um significado religioso, né? E ele vai comentar assim, dizendo, seu significado religioso apontava para a santificação, ou seja, através daquele ato simbólico, externo, feito na carne, né? Quem aderisse a esse conceito entraria nessa questão da santificação, né? Aonde agora aquela nação, que seria uma nação pagã, um povo idólatra, incrédito, não acreditando em Deus, politeísta, onde adoravam vários deuses, né? Porque quando Deus chama Israel, Abraão, faz um concerto com ele, e através dele serão benditos, Deus estava falando que através da nação de Israel, outras nações seriam alcançadas por esse Deus. Mas para que ele, irmã Cristina, né, para que esta nação pagã, para que esse povo que era politeísta, onde adorava vários deuses, viesse de fato ter um compromisso, né, eles deveriam fazer também esta aliança. Por isso que esse ato que era feito externamente no homem tem um significado religioso, né, e levar isso ao homem, a santificação, né, aonde, como o nosso presbítero já tem aplicado, aonde agora o homem ele é separado, não é? Ele agora vive uma vida diferente e vai viver de maneira diferente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Vamos aqui seguindo, eu acredito, já temos falado aqui no primeiro ponto. Ainda no primeiro ponto tem aqui a circuncisão na nova aliança, né? O comentarista ele vai dizer, o assunto da circuncisão gerou discussão acolorada entre os judeus e gentios. Isso a gente vai ver lá em Gálatas capítulo 5, verso 2, verso 3, Filipenses capítulo 3, verso 2. Vai em Antioquia, né? Quando a igreja de Jerusalém, né, liderada pelo apóstolo Pedro, e Pedro é judeu, né? E como todo judeu, Pedro ele seguia à risca a lei de Moisés, ele seguia a liturgia judaica, né? Mesmo Pedro, quando ele se converte para o Senhor Jesus Cristo, vão ocorrer várias mudanças na sua vida, mas a princípio, irmã Cristina, Pedro, ele tinha na visão, no judaísmo, na lei de Moisés, e ele, não só ele, mas um grande grupo de outros irmãos aí da igreja de Jerusalém, eles tinham em mente que, mesmo se convertendo a Cristo, fazendo parte agora, não da antiga aliança, mas da nova aliança, né? Para eles, como judeus, houve a questão que a maioria, ou boa parte deles, optaram por seguir o ritual da aliança, da lei, ou seja, mesmo abraçando a fé, abraçando Cristo, e através da cruz do Calvário, da crucificação, da ressurreição de Cristo, trouxe a nova aliança para nós, que agora ela não é a circuncisão
física, nem material, nem externa, mas espiritual e interna. Mas para Pedro e para muitos, o cristão, aqueles que agregavam a igreja, deveria fazer o mesmo pacto nessa questão aqui da circuncisão. Teria que fazer. E isso foi embate onde ocorreu o primeiro concílio, né? O apóstolo Paulo também estava presente. Paulo combatia, Paulo ensinava que não, todo cristão agora em Cristo não faz mais necessário, né? Não seria mais necessário fazer a circuncisão, né? Pois agora nós, tanto judeus quanto gentios, mas em Cristo, não é isso? Nós agora estamos dentro da nova aliança, né? Por isso que o comentarista vai falar aqui da nova aliança nos 4 pontos, no primeiro ponto, aí nos 4 subpontos, dessa questão que houve. E lá foi resolvido que, por maioria deles, que não seria mais necessário haver a circuncisão. Mas, Flávio, nosso presbítero, mas, a igreja primitiva, ela claro que lá na frente ela foi agregada a um grande número de gentios, né? Chegando até nós, graças a Deus. Mas na sua formação inicial, a maior parte dela eram judeus. E judeus adeptos ao judaísmo. Judeus que seguiam a lei de Deus, que foi dada por Deus para os judeus. E a partir dali, ainda muitos cristãos, já convertidos a Cristo, mas eles optaram ainda por seguir esse ritual, né? Lá na frente, né? Por isso que Paulo ele vai ensinando, montando as igrejas, vai ensinando para que eles tivessem deixado em mente esse conceito da lei de Moisés, né? Vivesse agora uma nova vida em Cristo, que Cristo é a nova aliança, né? Uma aliança espiritual. E isso foi embate e foi tema de debate do primeiro concílio lá em Jerusalém. Amém? Estamos aqui já no segundo ponto da lição, né? E o segundo ponto da lição é o estranho ao conceito da promessa. Isso nós vamos deixar para comentar a nossa irmã Cristina, nossa professora aqui da Escola Bíblica Dominical. Amém. Graças a Deus, né, por tudo que a gente já ouviu nesta noite, da parte dos irmãos. Quero saudar todos com a paz do Senhor. E é um privilégio estar aqui debatendo esse assunto com os irmãos, né? Que fala a respeito dos gentios, que como o irmão Severo falou, que são todos aqueles que não são judeus, são gentios. Então os gentios sou eu e você. Mas pela graça de Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui e recebemos a promessa do Senhor. Por aqui de estranhos ao conceito da promessa. É o segundo ponto da nossa lição. Você que tem a lição e que está nos assistindo, nos acompanhe, né? E aqui o ponto, ele vem mostrando, Paulo, ele vem mostrar assim, os gentios, né? Que naquele tempo, eles estavam separados da comunidade de Israel, né? Estavam sem Cristo e estranhos ao conceito da promessa. Antes dos gentios receber a regeneração, que é o ato de nascer de novo, eles praticavam o paganismo, ou seja, eles adoravam outros deuses. Eles tinham a sua fé, a sua crença, eles tinham quem confiar, porém não era o nosso Deus, né? Como diz assim, uma vida sem Cristo. Eles estavam totalmente, não tinha Cristo, porque não conheciam e estavam incapazes, né, de ser inseridos na promessa messiânica, promessa de salvação. Essa pessoa era eu e era você, né? Mas chegando aqui, a gente vê que Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 17, 23, ele aponta que eles ali adoravam a um Deus desconhecido. Eles tinham a sua crença. E ali Paulo mostrava que aquele Deus que eles adoravam, era justamente o Deus que eles pregavam, que porém eles não queriam aceitar e não conheciam por ser um Deus desconhecido. Ou seja, antes deles receber e conhecer a Jesus, isso Paulo deixa bem claro, né?
aos Efésios, quer dizer, ele está lembrando a condição dos gentios antes de ser regenerado, né? Antes de não ter Jesus Cristo, né? E aqui a gente vê que, além de ter uma vida sem Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel. Né? E aqui a gente vê as desvantagens entre que eles tinham dos judeus, ou seja, eles não faziam parte do povo escolhido. Interessante, Magdalena, que nessa divisão a gente vai ver aquela briga lá dos samaritanos com os judeus, né? Que os samaritanos eram meus judeus, né? Que foram ali misturados lá no Babilônia, mas veja só, já naquele momento de Jesus já havia essa briga entre samaritano, né, e judeus. Agora imagine que não era nem samaritano nem judeu, que problema não seria, né? Mas Cristo, graças a Deus, veio para juntar tanto gentios quanto judeus. Veio para unir, justamente. Então eles não faziam parte do povo escolhido, os gentios, né? E não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A gente sabe que a promessa foi para os judeus, né? E a gente vê que Jesus, judeu, discípulos judeus, né? A primeira Bíblia, os escritos foram feitos por eles, não é? E a gente vê que toda a promessa foi feita a Abraão, né? Ao povo judeu. Então, tudo que era de bom que Deus prometeu a Abraão e aos judeus, né? Abraão e sua descendência, que eram judeus, os gentios estavam totalmente fora. Porque Cristo foi que veio para quebrar, para unir o povo. Como diz aqui no começo da lição, que os judeus, eles desprezavam os gentios. Aí dá para entender que eles se achavam melhor. Bom, esse ponto aí, justamente, né? É o que levou muitas vezes o gentio e não ser alcançado, talvez inicialmente, por essa bênção, né? A gente percebe isso na questão, no dia que Deus mandou Jonas, ele ir à cidade de Nínive. E um dos questionamentos de Jonas não era porque o povo de Nínive eles eram rebeldes, assassinos, né, eram cruéis no seu, quando matavam as pessoas, roubavam. Não. Jonas sabia, a gente vai ver isso lá no capítulo 4 de Jonas, quando ele, eu sei, Senhor, eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia, não é? E isso era muito da visão dos judeus. Ele exclusivista, ou seja, na aliança para nós, não é? Por isso que lá no milagre da salvação de Zaqueu, Jesus disse: olha, esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Mas na mente dos judeus, a salvação seria só para judeus. Por isso que Cristo veio para mudar esse quadro. Né? Mas o que os gentios precisavam saber, que era por meio de Cristo, que eles também se tornariam descendentes de Abraão, né? Era por meio de Cristo, era justamente o Cristo que Paulo pregava, e era justamente o Cristo que ele apresentava em suas cartas, né? Então, justamente através dele, eu louvo a Deus pela vida, né, de cada um de nós que fomos alcançados por essa graça que nós não merecemos, né? A salvação. Nós não éramos dignos, mas o Senhor, através do sangue derramado na cruz do Calvário, estamos nós aqui, né? Recebendo também a herança prometida por Deus. E mais aqui, alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Ou seja, aqui na lição mostra 3 pactos, né? Mas a gente sabe que são 5. O pacto que Deus fez a Noé, a Davi, né? Mas aqui mostra o pacto de Abraão, que é uma história muito linda, se a gente for ler, né? A gente lê o livro, é uma coisa muito linda. O pacto que Deus fez a Moisés. E aqui é o pacto que Deus fez, aonde que está aqui, Abraão, a Moisés e
vir. Pronto. E aqui a gente vê os 3 pactos, né? Que Deus ele fez e que os gentios desconheciam, porque esses pactos era que trazia a promessa e a esperança do Messias, e eles não conheciam, né? Aí mais adiante aqui, os gentios não tinham noção deles, dos pactos, e por consequente estavam alienados, que o significado de alienados, né? É doido, é louco, não é? Não tinha pessoas sem noção, não é? Então a gente vê aqui, por consequente estavam alienados de qualquer esperança messiânica. Aí vem, para a gente terminar. Agora, uma vez generados em Cristo, quando aceitamos a Cristo, fomos generados, nos tornamos uma nova criatura, não é? Então veja, recebemos a regeneração de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus Cristo, e gentios tornou-se herdeiros da maravilha de Deus. Ou seja, de alienados passamos a ser herdeiros. E se a gente for ler lá em Gálatas 3, 29, alguém pode ler? Gálatas 3, 29, para a gente terminar. Aqui o segundo ponto, a gente tem que correr. Tem a anotação aqui, que agora, né? Ela corre, não espera. 3, 29 de Gálatas. Glória a Deus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiro conforme a promessa. Amém. Então quem está em Cristo é uma nova criatura, e não somos mais alienados, fazemos parte da promessa da vinda de Jesus Cristo. Amém? Para a gente também interar nesse segundo ponto, quando a gente vai iniciar a lição, logo na introdução, vai falar das 5 formas de privações. Uma das privações é que era sem Cristo, né? Eram sem Cristo, separado de Israel, e no ponto que a irmã Cristina ela comentava, alienado da promessa, né? Ou seja, eles desconheciam essa promessa. Aí a gente vai ver a importância de Cristo na nossa vida, e a importância de Paulo quanto ao Evangelho, porque é Paulo que é separado por Deus para difundir o Evangelho e mostrar, através de Jesus Cristo, a aliança que agora era restrita apenas para os judeus na aliança física, mas agora estava aberto aos gentios através de Jesus Cristo. E Paulo tem uma importância, meu presbítero. Paulo vai falar da nova aliança e vai falar que essa aliança, ela se concretiza em Cristo Jesus, porque o que os gentios falavam, o que os judeus falavam, que os gentios eles estavam inclusos, eles não estavam dentro do pacto feito para Israel. É por isso que tem aquele conciso lá em Israel, aonde Paulo vai debater com Pedro a respeito dessas coisas, porque Paulo vai mostrar para Pedro que a incircuncisão ela tinha aí muita importância na lei, mas agora quando chega na graça, ela perde a sua força salvífica, porque agora a salvação não vem mais pela aliança, a antiga aliança da circuncisão, mas sim agora vem pela aliança feita com Cristo Jesus, porque a aliança é pacto, não é? É pacto feito agora com Cristo Jesus, e esse pacto que Cristo fez conosco, ele não se limita aos judeus como eles sim pregavam, mas agora Paulo vai dizer que essa aliança, ela alcançava a todos nós, pelo desconhecimento da aliança e pelo desconhecimento desse Deus, é que quando Paulo chega em Éfeso, que agora, como explicar esse Cristo, ele disse, está vendo aquele Deus desconhecido, que era o desconhecido para eles, porque a palavra vai dizer que eles não conheciam, que eles eram alienados, ou desconhecia, ele vai dizer, esse Deus desconhecido aí, é esse que eu prego.
É esse aí que eu prego, é o desconhecido, ou seja, o que vocês ainda não conhecem, é justamente isso que eu trago para vocês. Era justamente o Cristo da salvação, não através de uma aliança física, mas através de uma aliança espiritual. E só o Espírito Santo, meu presbítero, irmão e irmã, é que o homem é convencido da fé nesse Cristo. Se realmente um corte, uma cirurgia, uma pequena cirurgia, fazia com que o homem acreditasse na sua santidade, agora não precisa disso, é pela fé, através do Espírito Santo de Cristo Jesus. A circuncisão agora deixou de ser física para ser espiritual, deixou de ser o prepúcio do homem, mas agora no coração. E isso é a beleza que Cristo traz para a nossa vida. A operação agora é cirúrgica no coração, não cirúrgica, mas espiritual, no coração do homem. A gente vai observar que quando Jesus começa o seu trajeto aqui na terra, quando ele começa a fazer o seu primeiro milagre, e o seu primeiro milagre ele é o da transformação. Ele transforma água em vinho, mostrando que o principal milagre que ele faz na vida do homem é transformar o homem, tirar e construir e fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Só para fechar aqui o nosso presbítero, né? Mas para a gente entender um pouquinho aqui, a gente Isaías 56, a gente não vai ler o versículo, o capítulo todinho, mas essa promessa de agregamento em gentios e judeus, até o profeta Isaías aqui profetizou. E o versículo 6, veja só o que é que Deus vai dizer: e os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que abraçaram, todos os que guardaram o sábado, o não profanando, e os que abraçaram o meu conselho, também eu levarei ao seu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e o seu holocausto e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos. O profeta aí aqui, apresentando o conceito do guardar o sábado, das leis de Deus, já estava profetizando acerca de Cristo. Aqui todos, se você for ler todo o capítulo 56, você vai perceber e entender isso aí. E todos que no futuro abraçassem a causa da salvação, né, se fossem obedientes, aí que entra o processo da santificação, da regeneração, né, que é um ato que acontece na vida de todo aquele que confessa a Cristo. Isso é imediato, ele é regenerado e ele é declarado justo, né? E esse justo declarado justo, que agora foi regenerado, declarado justo, ele deve viver uma vida de santidade. E isso é apresentado aqui na lei, na questão desse ato. Mas partindo para o terceiro ponto, nosso presbítero volta em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus, né? O negócio está bom, o tempo está indo embora. Mas para concluirmos neste assunto, nessa noite, queremos ainda falar um pouco aqui sobre o terceiro, né, e o último ponto, que fala sem esperança e sem Deus. Vimos aqui, meus irmãos, que a situação dos gentios não era uma situação boa, não era uma situação favorável, né? Gentio, como o nosso dirigente já falou aqui, todos aqueles que não eram judeu era gentio. E os judeus, ele dividia o mundo em dois tipos de pessoa, né? Dividia o mundo em judeu e o resto. Judeus e o resto. Quem era o resto? Era o gentio, era eu, era você, éramos nós, né? Mas graças a Deus que Jesus mudou esse quadro. Você pode aí na sua casa dar uma glória a Deus por isso, porque você não está mais naquela situação sem esperança, sem Deus,
como está aqui na introdução, 5 privações, né, que tinha o judeu, né, estava sem Cristo, separado de Israel, alienado quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Realmente era uma pessoa que era um zero à esquerda, né? Não servia para nada, né? Já pensou, uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem Deus, né? É um miserável, né? Era a situação, era a nossa situação, né? Era a situação do gentio. E aquele povo ali, aquela comunidade, né, da região de Éfeso, era um povo, né, um povo pagão, um povo idólatra, que não cria, que não tinha esperança, né? Para ele era morreu e acabou. Se não cria na morte, né, além do túmulo, não, para ele não tinha esse negócio da vida, né, além do túmulo, ou seja, vida após a morte. Mas a gente vai ver lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala no capítulo 15, do versículo 12 a 19, só entender melhor, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 12. Ao 19, vai ler só uma parte. Primeiros Coríntios 15, do 12 ao 19. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer no vosso pecado. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque, segundo, né, a filosofia do grego, né, ele não cria na vida além do túmulo, né, após a morte. Mas o apóstolo Paulo, né, deixou bem claro, bem transparente, que se a gente for esperarmos, nós seríamos os mais miseráveis do mundo. E se a gente não crê na ressurreição dos mortos, então é vã a nossa fé, né? Seria vã a nossa crença. Já pensou, meus irmãos, se a gente não acreditasse, não cresce que aqueles irmãos, aqueles entes queridos que partiram para a glória, né? Se ele mais não ressuscitasse, a gente não fosse mais nos encontrar, seria vã a nossa fé. Então o gentio, ele era desprovido de esperança, né? A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas, né? Mas eles não criam, ele não tinha esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, o gentio, desprovido dela, padecia de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus, né? Uma pessoa que não tinha esperança, uma pessoa que vivia sem Deus, pessoa que não tem esperança e vivia sem Deus, que não acreditava. Não era que eles não tinham uma crença, não, eles eram pagãos, né? A comunidade, né, aquele gentio de Éfeso, ele era politeísta, né? Era pagão,
servia e seguia aos vários deuses, mas ele não seguia ao verdadeiro Deus. Ele não tinha esperança. Ele estava no mundo, mas estava ali naquela perspectiva somente. O trono dele, a essência dele era o passado deles, mas o futuro ele estava aquém. Ele não sabia o que iria suceder com ele, o que iria acontecer, porque para ele era morreu e acabou-se. Mas sabemos que nós cremos na ressurreição, nós cremos que depois da morte a gente segue para a eternidade com Cristo. E nem se compara, meu irmão, nem se compara a vida que teremos lá na eternidade com Cristo, com essa vida que nós temos agora no presente momento. Então, sem Deus no mundo, a expressão sem Deus não significa que o gentio não servia ou não acreditava numa divindade, como está em 1 Coríntios, capítulo 8 e 4, Gálatas 4 e 8, né? Ao contrário, eles eram, como já disse, ele era politeísta, idólatra, pois acreditava e adorava a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estava alienado, né? Estavam perdidos, né? Estava sem direção, alienado de Deus que se havia revelado a Israel. Isso significa dizer que sua vida era regida pela falsa ideia de divindades pagãs que mantinha escravizada em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnio eterno do verdadeiro Deus. Essa era a nossa condição, essa era a nossa situação, né? Sem Deus, sem esperança, devido, né, da graça de Deus, separado de Israel, alienado quanto às promessas, mas Jesus, ele veio mudar esse quadro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o versículo 11 diz que ele veio, né, para os que eram seus, mas os seus eles não receberam, porque eles não acreditaram, não creram que o seu Messias era aquele que ia nascer em uma manjedoura. Eles não acreditaram que o Messias era aquele que ia ser, o seu pai ia ser o carpinteiro José. Eles não acreditaram, mas ali estava o Salvador do mundo, que veio para alterar, que veio para mudar a nossa condição, a nossa situação. Agora nós somos redimidos, agora nós entramos na linhagem de Abraão, na linhagem judaica, somos herdeiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Circuncidados, sim, não fisicamente, aquela cirurgia, aquela pequena cirurgia que era feito ali, aquele corte ali na parte física do órgão masculino dos judeus, não, mas a circuncisão, ela vem agora da transformação, vem de dentro, vem do coração, aonde o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas, para concluirmos, em Gálatas 6 e 15, a verdadeira circuncisão é o ser uma nova criatura, uma nova criatura. É a morrer aquele velho homem, aquela natureza pecaminosa que antes não queria saber de Deus, que era idólatra, que era adúltero, que praticava tantas coisas mais. Mas Jesus Cristo, ele veio para mudar o quadro, veio para mudar a situação, e nós estamos aqui nessa noite dizendo: te agradeço, Deus,
Te agradeço pela tão grandiosa salvação. Mesmo nós não sermos dignos, não tendo direito, estava a parte das promessas, mas por Jesus a gente fomos enxertados na videira verdadeira. Amém? Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando, a EBD e Fosfato 3, que Deus continue abençoando, nosso irmão Severo, auxiliar oficial, dirigente da BD, nosso irmão Fábio, vice-dirigente, também nossa aqui, professora, também dirigente do DEG, do coral, também nossa irmã Carol, a jovem Carol também esteve aqui conosco, e queremos mais uma vez agradecer a todos os que estão aí das suas casas, participando desta EBD online. Cremos que brevemente estaremos de volta aqui na congregação, com a igreja, de uma forma mais ampla, aqui com todos os irmãos, aprendendo aqui no templo e tendo a oportunidade dos irmãos estarem aqui participando da escola bíblica dominical. Queremos agradecer a todos em nome de Jesus, nosso dirigente. Aleluia, graças a Deus, meus irmãos, um bom comentário da nossa lição, uma lição maravilhosa, um tema muito importante a respeito da circuncisão, que, como já falamos na lição, aliás, lá, então a respeito lá do Concílio de Jerusalém, e da questão do gentio, que a lição falou a respeito concernente ao judaísmo e a esse ajuntamento, E interessante só para a questão, só para a gente fechando assim, a questão da circuncisão, da maneira como muitos gentios também aceitando o conceito judaico, que é chamado proselitismo. Proselitismo é aquilo que a gente faz, a gente evangeliza. Então, nos judeus, houve um momento que eles faziam proselitismo, então os gentios aderiram também à cultura judaica. Mas também, é interessante, só para fim didático, que também houve judeus em momento da história que eles foram helenizados, porque quando Alexandre o Grande ele dominou, e dominou grande parte do mundo, irmã Cristina, e ele tinha uma visão de governo muito interessante, foi até copiado por Roma. E Alexandre, quando ele chegava em um certo lugar, uma cidade, quando ele dominava, ele não destruía as pessoas, mas ele aderia à sua cultura. Por isso nós temos aí o ginásio, E naquele tempo, o ginásio ele trouxeram um prejuízo dentro da cultura judaica. Por quê? Porque para fazer parte do ginásio, onde toda a cidade conquistada por Alexandre, ele fazia um ginásio, criava as árvores, que é as praças, praça de reuniões. Por isso que Paulo vai lá em Atenas, vai ter essa reunião. E é interessante que nos ginásios, competição de jovens, e nessas competições, que era uma cultura grega imposta por Alexandre, ele tinha essa visão para conquistar as pessoas. Era interessante que para participar dos jogos do presbítero, onde esses jogos era no ginásio, e as pessoas que participavam desse jogo, eles participavam nus. E para muitos jovens dos judeus na época de Alexandre, e aquilo foi uma novidade para muitos jovens judeus. E para que eles fizessem parte do grupo, veja a questão da circuncisão como é interessante, para que eles fizessem parte dos ginásios, participassem dos jogos dali, jogos realizados naquele lugar, nus principalmente, os judeus deveriam fazer a cirurgia inversa da circuncisão. Se eles eram circuncidados, ele deveria fazer a cirurgia inversa e tornar-se normal para poder fazer parte e participar daquele jogo. E muitos judeus helenizados, eles aderiram à cultura grega. No tempo de Alexandre fizeram essa cirurgia e houve um grande conflito entre os judeus. Mas isto, de forma, Alexandre ele usou esse método, essa maneira para muitas vezes
helenizar os judeus e afastarem da sua cultura. Inversa. Alexandre Grande, quando ele dominou, onde no seu domínio ele levava a língua, né, a língua grega e a sua cultura, a sua forma de governar. Ele criava as águas, que era reuniões, uma praça de reuniões onde se reuniam os maiores pensadores, as pessoas paravam para pensar, para questionar, e eles fizeram o ginásio, por isso que temos até hoje nas escolas o ginásio. Isso é uma criação de Alexandre o Grande. Para participar desse ginásio, os judeus teriam que fazer essa cirurgia, porque a má formação criada pela cirurgia impedia de eles participarem. Veja que interessante, né? Mas é interessante. Mas que Deus abençoe, meus irmãos. Graças a Deus, essa lição, ela é uma lição maravilhosa, extraordinária. Tem muito conteúdo para a gente estudar e aprender. Claro que em nosso pequeno atingido no ponto da lição, mas que Deus abençoe a cada um dos irmãos, nosso presbítero. Deus abençoe pela sua presença, a honra de estar conosco, nossa irmã Cristina, nossa irmã Carol, né? Os irmãos Fábio, que sempre estamos por aqui, e a todos os irmãos que estão em casa nos assistindo. Que Deus abençoe as suas vidas, que Deus abençoe as suas famílias, né? Eu vou aqui citar alguns nomes que estão presentes conosco, está assistindo desde o começo, nossa irmã Damares, a minha cunhada lá em São Paulo, Viviane, minha esposa está assistindo, Laís está assistindo, e outros irmãos. Tiago estará ali do outro lado, mas ainda não nos informou, mas eu acredito que tem muitos irmãos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe as suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a sua família, e nós, orando a Deus, encerrando esse trabalho. Nosso irmão Fábio vai estar orando, com a permissão do nosso presbítero. Nosso irmão Fábio vai estar orando, fechando o trabalho. Em seguida, o nosso presbítero Walter Luiz, ele nos pede a bênção apostólica nessa noite, em nome de Jesus. As horas se foram. Glória a Deus. Vamos orar, pegando esse trabalho em nome de Cristo Jesus, agradecendo desde já pela participação de todos que estão, pela saúde da família de cada um. Como nosso irmão, como o nosso presbítero orienta, orando também por os que estão enfermos, pela nossa nação, para que essa pandemia ela venha cessar em nome de Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome santo de Cristo Jesus. Que mais necessita de oração? Eu e minha casa, meu próximo também. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Deus amado, Deus querido, continua com as tuas mãos estendidas sobre cada um de nós que aqui estamos, sobre cada um, Senhor Jesus, aquele que nos assistiu, aquele que não tem possibilidade, que não pôde nos assistir. Ó Deus amado, Deus querido, abençoa, Senhor Jesus, acampa teu anjo na vida daqueles que estão enfermos, no leito de hospitais, Jesus, precisando, Senhor Jesus, de uma providência sua. Ó Deus amado, Deus querido, abençoa a nossa nação, Senhor Jesus, as nossas famílias. Continua, meu Pai, com a tua mão estendida. Deus amado, Deus querido, embora a situação está difícil, mas nós cremos que o Senhor ainda está com o comando, com a direção de tudo em tuas mãos. Deus amado, tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, o qual vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Nosso presbítero, guarda a bênção. Amém. Queremos agradecer também nosso pastor, né, presidente, pastor Alberto, pelo apoio, nosso pastor coordenador aqui da área, Samuel, né, também o nosso presbítero, né, aqui locais, nosso presbítero Eliedson, nosso presbítero Pedro Victor, toda a igreja, né, aqui, nosso atreio, os irmãos que estão acompanhando. Deus abençoe também a minha esposa também, que está aí também participando, a nossa filha, e a toda a igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus permaneça vos abençoando, dando saúde, guardando e protegendo a todos vocês de todo mal, nesse momento tão difícil, né, que estamos passando, o mundo, né, o país, nosso estado, nossa cidade, mas sabemos que maior do que essa doença é o Deus que nós servimos, e cremos que Ele vai dar um basta, e a gente vai cantar aqui o hino da vitória. Amém.
Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a divina consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos diz